Bom dia, paz. Ainda 3h10 da manhã, até agora não consegui dormir. Aí o tioquinho já tá dormindo faz tempo, graças a Deus. Daqui a pouco tá na hora de eu levantar pra ir pra escola, né? Então, irmãos, Deus me incomodou essa noite aí, não consegui dormir. Aí tava assistindo uns vídeos aqui, vendo umas pregações. E aí Deus me incomodou para compartilhar com os irmãos aí uma coisa. E aí já vem no meu coração assim, que o tanto de gente que vai criticar, vai falar. Aí Deus falou assim, você nunca ligou para nada de crítica dos outros, vai ligar agora por quê? Eu falei, o senhor tá certo, né, Deus? Vamos que vamos. Então, irmãos, Deus me incomodou porque nós que somos o povo cristão, irmãos, a gente está todo errado. Na Bíblia fala que haverá uma guerra no fim. E os irmãos sabem de que guerra eu estou falando. Não é essa guerra aí dos homens com aviãozinho, com bombinha daqui, bombinha de lá. Não é esse tipo de guerra. Os irmãos sabem qual é a guerra. E aí, eu comecei a pensar, né? Se tem uma guerra, tem que ter um exército. Se tem um lado do mal. E se nós cristãos somos o bem, vamos analisar o nosso exército. O nosso exército está fragmentado. Porque a guerra, se fosse hoje, e se não fosse pela misericórdia do Senhor, e se não fosse o nosso general de guerra, seu Senhor, a gente estava encrencado na guerra contra o mal. Tá entendendo? Se não fosse o nosso general, seu Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a gente estava encrencado. Porque como que pode ter um exército igual ao nosso, onde que um irmão ataca o outro? Nosso exército é fragmentado. Porque como que você vai para a guerra lutar com o inimigo, sendo que você tem que temer o inimigo e temer o seu parceiro, o seu aliado, né? O soldado que está aqui do seu lado junto com você. Isso não existe, irmão. A Bíblia, ela é a palavra viva do Senhor, né? E tanto que ela é viva a todo tempo. Ela é viva hoje, ela foi viva 2000 anos atrás, ela será viva daqui a 10.000 anos. Então, há 2000 anos atrás, o pessoal usava a lei, o pessoal se rebelava contra Jesus, né? E a história toda a gente já conhece bem. Aí hoje a gente vê cristãos nas redes sociais indo falar mal de outros cristãos, fazer pastores, debate com outros pastores. Não é mal não, irmão. Isso não existe não. Isso não existe não. Sabe por quê? Ô irmão, deixa pra Deus julgar. Deixa pra ele julgar. Tá bom? Deixa pra ele julgar. Sabe? Esses momentos aí de exaltação que você tem, guarda, guarda. Pega esses momentos aí, irmão. Se tiver nas condições, se Deus tiver, vai na rua. Vai na rua que Deus vai te mostrar alguém ali que tá precisando de uma ajuda, de uma palavra. Vai doar uma cesta básica, entendeu? Vai ali na boca de fumo ali, orar pelos meninos do tráfico, né? Que a gente reclama muita violência no Brasil, mas ninguém faz isso, né? Vai numa praça fazer um culto, porque isso aí também a gente não tem mais, né? Mas rede social é um pastor debatendo com outro. Tá entendendo? Isso aí, irmão, isso aí enfraquece o evangelho, isso aí escandaliza o evangelho. É, eu não ligo para a crítica de ninguém e não corro. Eu vou expor o porquê que eu tô falando isso e da onde que eu tirei isso, que Deus veio me tocando sobre esse assunto. Porque eu vi um vídeo de um pastor criticando, eu esqueci o sobrenome, mas ele é Rodrigo. Eu esqueci a denominação lá da igreja dele. E aí o pastor falando que não, que ele é seita, eu não sei se é cristã do Brasil, algo assim, viu, irmão? Se não for isso, os irmãos me desculpem, mas os irmãos vão saber quem que é. Eu tô falando do Rodrigo, que prega muito, que é arqueólogo, né? Então, o que que acontece? É o pastor falando que lá é seita, isso, aquilo e tudo.
Irmãos, vou ser sincero. Vou ser sincero. Quem quiser criticar, critique. É até bom que gere engajamento aí, tá? Esse canal é do meu filho. Aí o que acontece, irmão? É. Irmão, para com isso, gente. Aonde que aquele lugarzinho ali onde que a gente reúne, que vai lá cultuar o Senhor, aquilo ali é o templo, irmãos. A igreja somos nós, certo? Agora, se pelo menos é isso, é o que ensinam. Ou estou errado? Se eu tiver errado, que os irmãos me desculpem e alguém me fale. Porque se a igreja somos nós, eu sou a igreja, ele é a igreja, você é a igreja, o seu irmãozinho é a igreja, o traficante é a igreja, todos nós. Você está entendendo? O irmão católico, ele é a igreja. Você entendeu, irmão? O irmão da Deus Amor, ele é a igreja. O irmão da Universal, ele é a igreja. Agora, se alguém estiver ensinando para ele alguma coisa de errado, irmão, deixa para Deus julgar. Porque você tá lutando contra a igreja. E vou ser sincero, eu, eu, eu aprendi uma coisa que toda vez que alguém falar algo da Bíblia com você, que você deve ir lá na Bíblia e conferir. E eu vou ser sincero, igual esse Rodrigo aí, que eu ouvi um vídeo do pastor falando que ele é de seita, é porque do jeito que tá, ele pode ser de seita, pode, mas não menospreza, porque lá tava falando que ele é de seita, tipo menosprezando, é tipo assim, é dessa denominação, então é tipo assim, você não ouve nada. Irmãos, eu aprendi mais da Bíblia vendo os vídeos dele, vendo as pregações dele, do que com qualquer outro pastor, tá? E não estou defendendo ele não, porque eu não sou da igreja dele, não sou da denominação dele, entendeu? Então o que que acontece? Aí a gente vê o povo cristão, ele está lutando entre si, né? Ele está lutando entre si. Ao invés de estar aí pregando o evangelho, de estar levando a palavra, de estar dedicando ao amor, mas o povo cristão está muito com essa onda aí de querer ser o juiz da parada. Vocês têm que parar com isso, tá? Parar com esse negócio de querer ser juiz da parada, gente. Vamos parar com isso, irmão. Vamos tentar ser amável um com os outros. É difícil, né, irmão? Ser amável um com os outros. Nossa, pensa numa coisa que é difícil. É amar o próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Acho que esse aí é o mandamento 1, não é? Amar ao próximo como a ti mesmo, não é? Difícil, irmão. Difícil. Porque fica difícil, irmão. Você entendeu? Fica difícil. E você que é irmão, que não tem ligação, não tem vínculo, só ora e pede Deus para te dar discernimento e para te guiar. Porque hoje em dia, é tudo que tem na Bíblia está acontecendo, né? Então assim, que o irmãozinho é da seita, lá é seita, tá bom, irmão, lá é seita, entendeu? Você achou um erro, uma falha do irmão. Você vai achar uma falha em mim, pode achar até mais de uma, você pode achar várias. Vai achar uma falha no outro irmão, né? Vai achar uma falha aqui, uma falha acolá, né? O irmãozinho Rodrigo é seita, a igreja cristã, acho que é essa igreja, irmãos. É seita. Pois é, gente, tudo bem, lá é seita. Na Deus é Amor, na Universal, na Batista. Pois é, várias igrejas aí, evangélicas, com caso de escândalo. É os pastores, é pastor pego no motel, é a pastora pega no motel, o pastor traindo a pastora, o obreiro traiu a obreira. E aí, irmão, você me fala disso aí? Tá vendo por que não pode isso? Isso aí, irmão, todo mundo tem defeito, todo mundo vai ter pecado, não vai ter nenhum santo. Então vamos parar com esse negócio de achar que você está num nível que você não está. Tá achando que você está num nível que você não está. Porque seu chamado é pregar, é levar o evangelho. O juízo, quem vai levar é o Senhor. Vamos deixar cada um fazer sua função, irmão. Cada um faz sua parte. Um exército funciona exatamente dessa forma. Tem o general determina as ordens,
E aí vai descendo ali a escala de comando. E aí cada um faz o seu, né? Gente, o povo de Deus tá um brigando com os outros, né? É, a política no Brasil tá chegando aí a gente vê como que tá as coisas. Tem cristão que ele sai lá do. Eu vou dar um exemplo do norte do país, porque a gente é do sudeste. Tem cristão que sai do norte, ou sai do sul do país, ou sai do nordeste do país e vai em Brasília para orar para político. Aí eu fiquei pensando outro dia, será que lá onde eles moram, assim que estava saindo de casa, parou ali para orar para aquele morador de rua? Parou para orar ali pro traficante? Passou lá para orar pro vapor? Vapor, para quem não sabe, irmão, é quem vende a droga na boca de fumo. Foi lá orar? Foi tentar fazer uma visita numa penitenciária, numa cadeia e orar pelo ladrão, pelo homicida? Hã? Será que foi? Porque os personagens da Bíblia tem uma coisa curiosa, né, irmão? Pra gente que é cristão. Porque o irmão, hoje em dia, a gente tá assim, ó. Os cristãos condenando todo mundo, querendo ser o juiz, né? Mas não é isso que é pra gente fazer, não, meus irmãos. Tem que vigiar nessa terra. Tem que vigiar nessa terra, tá? Você que vive metendo a ripa aí no seu vizinho que é usuário de droga, no seu vizinho que é alcoólatra, no seu vizinho que é traficante, no seu vizinho que é ladrão, né? Você já olhou para dentro da sua casa? Você já olhou? E deixa eu te perguntar, e quem são seus ídolos? Quem você está admirando? Hã? É, porque tem muito cristão com ídolo, cristão que admira os personagens bíblicos, mas quando chega aqui com outro irmão, aí é dois pesos, duas medidas, né? Você acha bonito Moisés, né? É lindo, não é? Tem orgulho de falar da história de Moisés, não tem? Para os seus irmãos, na sua igreja, não tem? Pois é, Moisés, realmente uma história maravilhosa, o que demonstra ali o poder de Deus de uma forma, né? Tremenda. Mas Moisés, assassino. Se tivesse na nossa sociedade, assassino. Hã? Davi, talarico. Certo? Você menospreza esses dois personagens? E como é que você menospreza seus irmãos aqui? Então você para de julgar, certo? Vai levar o evangelho, irmão. Porque o fim está mais próximo do que a gente pensa. E Deus está esperando é a união do exército dele, porque a luta está vindo aí. A guerra final está vindo aí. E o nosso exército está fragmentado. E o Senhor está querendo soldado com comprometimento. Você está me entendendo? Na guerra é assim, irmão. Você tem que ter comprometimento. Você está numa guerra, você foi para o fronte de guerra, você está ali para guerrear contra o seu inimigo. Você entendeu? Você não está ali para olhar para o soldado do lado, o seu companheiro de guerra, ele vai estar com a mesma farda que a sua. Mas você não tá, você está ali para guerrear contra o seu inimigo. O foco é lá, o seu inimigo, irmão. Não é o soldado, o seu parceiro, o seu irmão que está do seu lado. Tendo ele ou não o defeito que for. Você está me entendendo? Tendo ele ou não o defeito que for. Entendeu? Vamos parar de julgar o próximo, irmão. Isso aí está matando o povo cristão. Isso aí está matando a igreja do Senhor. Boa noite, irmão. Paz. Vou tentar dormir agora.